Olá, meus alunos, tudo bem? Vamos para a nossa primeira aula sobre temporizadores e contadores. Nesta aula, nós vamos fazer uma introdução do que seriam os temporizadores ou os contadores, que são dispositivos, né? São periféricos comuns nos microcontroladores, e vamos começar falando do temporizador ou contador de número zero, trabalhando no modo normal, tá? Dentro do Atmega 328. Sobre temporizadores e contadores, eu dividi então em 6 aulas, que são essas 6 aulas que eu mostro aqui no slide. Esta é a nossa primeira aula, que nós vamos conversar sobre o temporizador número 0, trabalhando no modo normal. Tá? Então vamos aqui, uma pequena introdução a esses temporizadores. Eles são dispositivos utilizados para a geração de sinais periódicos e também eventos, tá? Contam pulsos de clock interno ou externo. Ou seja, o que é que esses periféricos contam? Eles contam pulsos de clock, tá certo? Esses clocks ele podem ser internos ou podem ser externos, tá? Um importante exemplo de aplicação é o sinal PWM. Então nós vamos ver aqui o que é o sinal PWM e como nós podemos utilizar esse sinal PWM para, por exemplo, controlar a intensidade de um LED, tá? Mas pode ser aplicado também para controlar a intensidade ou potência, né? Em motores, em lâmpadas, enfim, tá? Nós vamos aprender a utilizar o sinal PWM dentro do microcontrolador Atmega 328. O Atmega 328 possui 3 contadores independentes. Quais são? O TC0 e o TC2, que são contadores de 8 bits, e o TC1, que é um contador de 16 bits. Então, nestas primeiras aulas, tá? As 4 primeiras aulas, nós vamos falar exclusivamente do TC0, tá certo? Que é o contador de número 0, que é um contador de 8 bits do Atmega 328, tá? Então, um contador de 8 bits, ele conta de 0 a 255. Já um contador de 16 bits, ele é capaz de contar de 0 até 65.535. Um estouro, tá? Que é uma palavra comum que nós vamos ouvir no decorrer aqui da nossa aula sobre temporizador. O que seria, né? Ele ocorre quando o contador atinge o seu valor máximo permitido para a contagem, também chamado de top, tá? E retorna para o valor inicial. Esse valor inicial normalmente é 0. Tá? Então vamos entender aqui nesse diagrama de bloco como é que funciona o nosso contador. Tá? Nós precisamos de uma fonte de clock, tá? Que no nosso caso nós vamos usar o próprio clock do sistema do microcontrolador Atmega, que é 8 MHz, que é o oscilador interno que nós vamos utilizar. Aí o microcontrolador, né? O contador, tá? Já tem um prescaler, que é um divisor de frequência. Então, aquela frequência inicial ela é dividida. Nós temos uma frequência menor e esta frequência menor, tá? É que de fato o contador vai realizar a contagem, tá? Então nós temos aqui a representação do que seria a contagem. Então ele começou aqui com o número 0 e vai contando até o valor top, que no caso de um contador de 8 bits, o máximo é até 255, tá? Então, o tempo que ele leva para ir de 0 até o máximo permitido, que é o valor top, é o chamado tempo de estouro, tá? E nós podemos calcular esse tempo de estouro por esta fórmula aqui, que seria o valor top mais 1, então esse valor até onde ele conta, tá? Acrescido de 1. Por exemplo, se esse valor top for o valor máximo do contador de 8 bits, seria então 255, mais 1, 256. Multiplicado pelo prescaler, tá? Que é esse divisor, dividido pela frequência do oscilador que nós estamos utilizando para a contagem, que é esta frequência inicial aqui, tá? Antes de sofrer a divisão. Então tá aqui o que significa cada uma dessas variáveis, tá? Top é o valor máximo de contagem. Aqui a frequência do clock, do oscilador, tá? FOSC, que está aqui. E o prescaler é o divisor de frequência. Então, este aqui é o diagrama de bloco que nós temos que ter em mente quando nós estamos trabalhando com os temporizadores,
contadores aqui do Atmega 328, tá? Vamos aqui a um pequeno exemplo, tá? Ao utilizar o TC0, que é o de 8 bits, trabalhando com frequência do oscilador RC interno do Atmega, que é de 8 MHz, e sem divisão de frequência, qual o tempo de estouro do contador, tá? Ou seja, utilizando o TC0, ele vai contar até 255, de 0 até 255. O oscilador interno, que é um oscilador RC de 8 MHz do Atmega 328, e sem divisão de frequência. Aplicando direto a fórmula, 255 mais 1 vezes 1 dividido por 8 MHz, encontramos então 32 microsegundos. O que significa esses 32 microsegundos? É justamente o tempo que ele leva para contar de 0 até 255. E nesse momento ocorre o que nós chamamos de estouro. Então esse é um tempo de estouro. Aí o contador ele volta para 0 e começa um novo ciclo aqui da contagem. Então ele vai ficar infinitamente contando de 0 até o valor top, até o valor máximo, e volta para 0. Tá certo? Vamos para um segundo exemplo, tá? Ao utilizar o TC1, que é um contador de 16 bits, trabalhando com frequência do cristal utilizado no Arduino, que é 16 MHz, tá? E com divisor de frequência igual a 64, qual o tempo de estouro do contador? Novamente, basta que a gente aplique a fórmula, tá? Como é um contador de 16 bits, ele vai contar até 65.535. Vamos somar 1, multiplicar por 64 e dividir pela frequência do clock do Arduino, que é 16 MHz. Isso vai dar um tempo de estouro de 262,1 milissegundos. Então nós temos agora um tempo de estouro bem superior ao anterior, que era, se eu não me engano, deixa eu voltar aqui, 32 microsegundos. Agora nós temos 262 milissegundos. Por que foi bem mais alto este tempo? Primeiro que o contador é de 16 bits, então ao invés de contar até 255, né, ele vai contar até 65.535, então vai demorar mais para ele chegar no limite máximo. E além do mais, nós estamos trabalhando com um divisor de frequência de 64, tá? Então, apesar do clock do Arduino ter sido maior, mas compensou aqui o fato de ser 16 bits e também ter um divisor de frequência, tá certo? Então vamos agora especificamente trabalharmos ou conversarmos sobre o contador de número 0, tá? Que é chamado aqui de TC0. Então ele é um contador simples de 8 bits. Ele pode ser um contador de eventos externos. Então eu posso conectar este contador a um dos pinos, tá? do microcontrolador, de forma que ele conte eventos externos, tá certo? Ele é um divisor, ele possui, né, um divisor de clock de 10 bits, tá? Acho que é pré-scaler, tá? De 10 bits. O que isso significa? Significa que com 10 bits eu posso contar até 1024, então eu vou poder ter uma divisão da frequência de até 1024, tá certo? Aqui um gerador de 2 sinais PWM que estão conectados ao pinos OC0A e OC0B. Então nós podemos utilizar esses dois pinos que estão diretamente conectados ao TC0 para gerar o sinal PWM, tá? Nós não vamos ver PWM nesta aula, e sim nas aulas seguintes, tá? Mas tenham em mente que esses dois pinos eles estão relacionados ao contador de número 0. Como é que eu sei? Justamente por esse 0 que aparece aqui, tá? Então, como tem dois pinos, é o de pino A e o pino B. Se aparecesse OC1 ou OC2, eu saberia que era do temporizador 1 ou do temporizador 2, tá certo? Eu estou falando isso para que a gente fixe melhor essas nomenclaturas utilizadas aí pelo Atmega 328, tá? É possível, então, ser um gerador de onda quadrada em diversas frequências. Então, nós podemos
gerar ondas quadradas em muitas frequências possíveis, como nós vamos ver ao longo desta aula e das demais também. Ele possui 3 fontes independentes de interrupção, de estouro e de comparação. Tá? Então nós podemos utilizar essas interrupções para que justamente a gente provoque no código, vamos dizer assim, eventos que sejam regulares, ou que eu precise de uma periodicidade mais certa, né, mais exata. Por exemplo, imagine que a gente queira utilizar um conversor analógico digital, onde eu preciso saber o tempo entre uma amostra e outra, tá? Que seria o período da amostragem. Eu quero fixar aí em 1000 amostras por segundo. Então, a melhor forma é a gente utilizar esses temporizadores, configura ele para estourar 1/1000, tá certo? E aí a gente faz o processamento ou a conversão dentro deste período, tá? E não só, eu dei um exemplo, mas existem muitas outras possibilidades da aplicação aqui dos temporizadores, tá certo? O temporizador número 0, ele possui 4 modos de operação. O modo normal, o CTC, né, chamado como CTC, Clear Time and Compare, que seria, ele apaga o contador na comparação, nós vamos entender o que é isso, tá? PWM rápido e PWM com fase corrigida. Esta aula nós vamos apenas ter um exemplo do modo normal, tá? As aulas seguintes nós vamos falar dos demais modos de operação do contador número 0, tá? E aqui está uma tabela onde nós podemos ver como é que nós podemos configurar os diversos modos de operação do TC0, tá certo? Então, por essa tabela, nós já sabemos que nós vamos precisar configurar esses bits aqui, ó. O WGM0, que é do contador 0, tá? Bit 0, WGM01, WGM02, tá? O primeiro 0 aqui significa que é do contador número 0, e o segundo que 0, né? O 0, 1, 2, 0, 1 e 2 seria o número do bit propriamente, tá? Então, WGM02, 01 e o 00, tá? Neste caso, no modo de operação normal, nós estamos observando na tabela que todos os 3 bits devem ser configurados como 0, tá? O que a gente observa também? Que neste modo, o top, que seria aquele valor máximo da contagem, deverá ser FF, que é 255, por ser um contador de 8 bits, tá certo? Então, o modo normal é o modo mais simples de operação. Ele faz a contagem crescente no registrador TCNT0, com o valor da contagem podendo ser alterado por programação. Então, toda vez que a gente fala contagem, tá? Mas aonde de fato está acontecendo essa contagem no microcontrolador? Está sendo neste registrador aqui, o TCNT0. Novamente 0 por ser o contador de número 0. Então, a cada vez que ele recebe um pulso, tá? Esse contador interno do microcontrolador, ele é acrescido de 1. Tá? É ele que é o contador de fato. Sendo que este valor ele pode ser alterado por programação. Eu nunca precisei alterar por programação esse contador, mas ele é possível, tá? É permitido. Não só alterar, mas eu posso consultá-lo também. Como é um contador de 8 bits, a sua contagem se dá de 0 até 255, retornando a 0 e fechando um ciclo de forma contínua. Então, como eu disse, ele conta de 0 até o máximo, depois volta para 0 e fica contando até o máximo novamente, infinitamente, tá? Ocorre um estouro quando retorna para 0 e o bit sinalizador de estouro, que é o TOV0, é colocado em 1. Tá? Então, quando esse estouro ocorre, ou seja, atingiu o valor máximo e voltou para o valor mínimo, que é 0, tá? Esse bit aqui ele é colocado em 1. Então, com isso eu consigo saber que houve um estouro quando a gente consulta esse bit aqui. Outra forma, que é o exemplo que nós vamos ver, é habilitando a interrupção, tá? De tal forma que quando houver uma interrupção ou um estouro, quer dizer, ele vai provocar uma interrupção e aí eu faço o tratamento adequado daquela interrupção. Que é o que está escrito aqui, ó. Quando é habilitada, a interrupção é gerada no estouro, tá? Então vamos ver o exemplo, tá? Trabalhando no modo normal. O
que nós queremos fazer? O estado do LED, que está ligado aqui no pino PB5, tá aqui, ó, no pino PB5, tá? Deverá mudar de estado a cada estouro do TC0, tá? Então ligamos aqui o LED no pino PB5, mas liguei também aqui um osciloscópio, que é por ele que nós vamos analisar aqui o sinal gerado, tá certo? Vamos entender então o que nós vamos fazer com o nosso microcontrolador, tá? Para entender a programação dele. Vamos começar aqui pela frequência de oscilação. Então nós temos aqui um oscilador de 8 MHz. Vamos passar no pré-scaler, então nós vamos dividir essa frequência por 1024. Esse 1024 foi eu que optei por este exemplo, existem outros valores, tá? Mas esse é o maior valor, eu quis realmente dividir bastante para ficar uma frequência pequena. E essa frequência então dividida é esta aqui, 7.800 Hz, tá? O que dá um período, tá, da onda de 128 microsegundos. Então, esta frequência é que está entrando aqui no contador, tá? Bom, se cada período cada ciclo, né, dura 128 microsegundos e ele tem que contar até 255, ou na verdade é 255 mais 1, tá? Então, o tempo de estouro será 256 vezes 128 microsegundos, que dá um tempo então de 32,7 milissegundos como tempo de estouro, tá? Aí o que é que eu vou fazer no código? A cada estouro eu vou inverter o estado do LED. Se ele estava apagado, ele acende. Se ele estava aceso, ele apaga, tá? Onde este período apagado ou aceso vai ser igual ao tempo de estouro, que é de 32,7 milissegundos, tá? Para quem é curioso, né, quiser saber, eu já fiz aqui o período então desta onda que está sendo realmente indo para o LED, vai ser 2 vezes o tempo de estouro, que dá 65,5 milissegundos, tá? Ou seja, se eu inverter isso, vai dar uma frequência de 15,2 Hz. Então nós saímos lá de uma frequência de 8 MHz e estamos aplicando no LED 15,2 Hz, tá certo? Só uma observação aqui, que aqui dá 32,7 e aqui dá 65,5, tá? Dá um pouquinho diferente essa conta, é porque existe aqui umas casas que foram desprezadas, tá certo? Mas aqui eu fiz a conta mesmo, por isso que dá um pouquinho diferente, tá? Porque aqui foi arredondado. Bom, uma vez que nós já sabemos o que nós queremos fazer, tá? Vamos dividir por 1024, tá? Vamos configurar o pino PB5. Vamos então agora para a programação. Primeiro, nós devemos programar para um modo normal, que são esses bits aqui, ó, o WGM0 de 2 a 0. Presta atenção nessa nomenclatura, tá? Toda vez que eu estou usando esses dois pontos aqui, para indicar que é o WGM0, ou seja, do contador 0, do bit 2 até o bit 0. Então são 3 bits, de 2, de número 2, de número 1, de número 0, tá? Então tá aqui ele, ó, 000, tá? Então esses 3 bits aqui devem ser 0, configuramos para o modo normal e o top vai ser FF. Os bits CS0, 2 a 0, tá? Então, novamente, CS0, contador 0, são 3 bits, o de número 2, número 1 e número 0. Vai ser igual a 1, 1, 0, 1. Do registrador TCCR0B para o pré-scaler de 1024. Então tá aqui a tabela, tá? Deste registrador do TCCR0B, tá? Onde ele nos diz que para o pré-scaler de 1024, esses 3 bits devem ser configurados 1, 0, 1, tá certo? Os bits com 0 a 1 a 0, ou seja, com 0 a 1 e com 0 a 0, e com 0B1 e com 0B0 devem ser iguais a 00 no registrador TCCR0A para desconectar os pinos
OC0A e OC0B do TC0, tá? Só um instantinho. Mas por que eu estou falando isso aqui? Como eu disse, eu vou voltar aqui, o slide, os pinos que estão associados ao TC0 são esses dois aqui, ó, OC0A e OC0B, como eu já comentei. Só que nós não estamos utilizando esse pino neste exemplo. Então, por isso, nós estamos dando o comando para desconectar esses dois pinos do contador, tá certo? OC0A e OC0B, já que nós optamos pelo PB5, tá? Essa foi uma opção nossa aqui do nosso projeto, tá? O bit TOIE0 igual a 0 no registrador TIMSK0 para habilitar a interrupção do estouro. Então, este bit aqui neste registrador, tá? Nós vamos habilitar a interrupção de estouro, tá certo? Na verdade não é 0, né? Acho que ele deveria ser 1, tá? Deveria ser 1, mas vamos confirmar isso já, tá? Então tá aqui, ó. Vou até mudar logo. Aqui deveria ser 1, tá certo? Aqui tá certo, 00, mas aqui deveria ser 1 para habilitar a interrupção. Então tá aqui então o código que faz aquilo que nós estávamos querendo, tá certo? Primeiro, nós vamos habilitar o PB5, como nós já conhecemos, tá? Vamos colocar ele como saída, tá? Aqui vamos apagar o LED. Aqui nós estamos colocando TC0 com prescaler de 1024. Perceba que nós estamos colocando 1 no CS02 e no 00, tá? Que é justamente aqui, ó. 2 e o 0, 1 e 1, tá? Justamente para ter o prescaler de 1024. Aqui nós estamos habilitando a interrupção do TC0, tá? Então é 1 mesmo, tá? Tá errado o slide anterior. E aqui estamos habilitando a interrupção. E finalmente entramos aqui no laço infinito. Então perceba que o código principal ele vai ficar num laço infinito sem estar fazendo nada entre aspas, tá certo? Eu poderia estar fazendo outras coisas aqui, tá? Toda vez que ocorrer então um estouro do contador, ele vai chamar essa rotina de tratamento de interrupção do estouro, tá certo? Então, para isso aqui nós já vimos, né? Para 8 MHz deu um tempo de estouro de 32,7 milissegundos. Aqui que ele vai fazer nesse tratamento da interrupção, ele simplesmente vai inverter, tá? Ou trocar o estado do LED, tá certo? Então, ele vai inverter o estado do LED a cada 32,7 milissegundos. Vamos colocar ele aqui. Cadê? Tá aqui o nosso código, tá? Copiei do slide, coloquei aqui, tá? Vou compilar. OK. Tá aqui o Proteus. Vamos ver na simulação. Acho que é esse aqui. OK. Então tá aqui a nossa simulação, tá certo? Então vamos ver se está certo o nosso contador, nosso tempo. Deixa eu dar uma pausa aqui. Não sei se vocês estão vendo a linha aqui, essa linha pontilhada, tá certo? Então o tempo tá aqui, ó, tá 10 milissegundos por divisão. Então tá 1, 2, 3, 30 e um pedacinho aqui, uma fração, tá? Então tá certo na nossa simulação os 32 milissegundos, tá? Pelo menos aproximadamente aqui, tá? E o tempo total da onda seria 1, 2, 3, 4, 5, 6,5 aproximadamente, tá certo? 65 milissegundos, considerando 10 milissegundos por divisão, tá? Nós podemos ver, vamos tentar colocar aqui no osciloscópio, tá? O nosso sinal. Deixa eu chamar aqui o programador, tá? Você dá o stop aqui.
Chamar aqui o programador, deixa eu gravar. Gravou. Pronto. Aqui está o nosso sinal, tá? Vocês conseguem observar, tá aqui a onda quadrada que nós formamos na saída do PB5. Aqui no osciloscópio, não sei se vocês conseguem ver, mas está indicando a frequência aqui aproximada aqui de 15,6 Hz, e o período está dando 32 milissegundos aqui embaixo, tá? Está dando um ciclo de trabalho, nós não falamos disso ainda, de 50%. Ou seja, ele está passando 50% do tempo ativo, tá? E os outros 50% desligado. Tá? Então, conferiu, né? Muito próximo o que nós esperávamos aqui da nossa simulação e do nosso código, de fato, no microcontrolador. Tá? Para encerrar esta aula, vou retornar aqui para os slides e vamos realizar uma mudança aqui no pré-scaler. Atualmente no valor de 1024, vamos mudar para 256. O que deve acontecer com essa mudança? Tá? Nós podemos voltar aqui nos slides. Então nós tínhamos uma frequência de 8 MHz, essa frequência era dividida por 1024. Ao dividirmos, né, ou mudarmos essa divisão para 256, então esta frequência de saída do pré-scaler será maior. Tá? Então, como consequência, o tempo de contagem, o tempo de estouro, né, para que o contador vá de 0 até 255, vai ser menor. Então, este período vai ser reduzido. Bom, mas como é que nós podemos fazer esta alteração? Para isso, nós vamos consultar justamente o registrador, onde é permitido, onde é possível realizar essa alteração. Está aqui, é o TCCR0B. Atualmente, nós estamos trabalhando com 1024. Então, esses bits CS02 até o CS00 estão configurados para 101. E nós precisamos mudar para pré-scaler 256, deverá ficar então 100. Ou seja, apenas o bit CS02 igual a 1. Vamos fazer isso então no nosso código. Deixa eu colocar aqui nosso código. Está aqui. Como nós vimos, apenas o bit CS02 deverá ser igual a 1. Então eu vou apagar essa parte aqui do código, certo? Vou compilar novamente. Compilou. Ok. Vou mostrar aqui o osciloscópio para vocês. Então aqui com o pré-scaler de 1024. E agora eu vou salvar o novo código. Tá? Então o novo código, um pré-scaler de 256. Vou salvar. Pronto. Nós estamos vendo o que nós já esperávamos. O período da onda na saída foi reduzido, tá? Porque já que o pré-scaler diminuiu, a frequência que está sendo aplicada ao contador é maior. E vou comentar rapidamente de 3 registradores que são importantes na configuração deste contador, do TC0, que é o TCCR0A, que não está sendo utilizado aqui no código, foram utilizados os valores padrões, tá? O TCCR0B e o TIMSK0. Tá? Então vamos começar aqui pelo primeiro registrador. O TCCR0A ele possui vários grupos de bits que são importantes aqui na configuração desse contador. Os dois primeiros, que é os bits 6 e 7, eles são responsáveis pelo comportamento do pino OC0A. Já os bits aqui 4 e 5, eles são responsáveis por controlar o comportamento dos pinos do pino OC0B. Esses dois pinos, OC0A e OC0B, são aqueles pinos que estão diretamente conectados a este contador, ao TC0. Além disso, esse registrador possui esses dois bits aqui, o 0 e 1, que é o WGM01 e o 00, para que, junto com o terceiro bit, né, que é o WGM02, que está em outro registrador, no TCCR0B, tá? Permita a configuração do modo de funcionamento deste contador. Então, são estes aqui os modos de funcionamento possíveis, né, para este contador. Então, como eu já disse, os modos são configuráveis através desses 3 bits, sendo que 2 bits,
o WGM01 e o WGM02 estão neste registrador, o WGM01 e o WGM00 estão neste registrador, e o WGM02 está no TCCR0B, tá? Que é o que eu vou já mostrar aqui, ó. Então tá aqui, ó. O WGM02 ele está no outro registrador, então ele também faz parte da configuração do modo de funcionamento do TC0. Aqui neste registrador também é importante, no TCCR0B, esses 3 bits aqui, o 0, 1 e o 2. Eles são responsáveis justamente pela configuração do pré-scaler, tá? Então, no nosso exemplo que nós vimos, nós trabalhamos com pré-scaler de 1024 e depois nós mudamos para 256, tá? E por último, o que eu queria conversar era este bit aqui, tá? O TOIE0, tá? Ele é responsável, né, que a escrita 1 neste bit ativa a interrupção por estouro do TC0. Então, nós habilitamos este bit, assim como nós habilitamos também a interrupção geral, para que a gente pudesse utilizar aquela rotina de tratamento de interrupção, tá? E na nossa rotina, o que nós fizemos? Nós invertemos o estado do PB5 a cada estouro do contador. Com isso, então, eu vou encerrar esta aula e eu aguardo vocês na próxima aula, onde nós vamos conversar sobre outro modo de operação do TC0. Obrigado e até a próxima aula.